Fala, família Gabarito! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meu querido nono ano. Primeiramente dizer, né, muito orgulhoso de todos vocês aí, tá? Com todo o afinco, todo o esforço aí demonstrados por vocês aí na nossa gincana solidária, tá? Podem contar comigo aí porque vocês precisarem, tá? Gostei muito, estou muito surpreso, tá? Vocês estão aí se renovando de uma forma impressionante, tá? Adorando, pessoal. Muito orgulhoso mesmo. Vocês estão de parabéns, tá? Galera, mais uma aulinha hoje nossa de geografia aí. Nós vamos abordar blocos econômicos, né? Falar dessa importância, como funciona essa questão aí dos blocos econômicos, né? Voltar aí, nunca esquecer, né, daqueles avisos básicos nossos, certo? Pessoal, acompanhar aí, né? Muito importante para que vocês acompanhem aí, né, nossas aulas junto aí, né, com o material didático de vocês, já que é um suporte aí muito interessante e importante para a gente fomentar melhor esses estudos nossos aí, tá? Então hoje, nossa matéria aí, né, nós vamos abordar página 255, 256, tá? Acompanhem junto lá que vai ser de grande valia, né? Pessoal, mais um recadinho aí para vocês, tá? É a questão das questões testes, pessoal. Vamos pegar firme aí nessas questões testes, tá? Como eu já disse para vocês, vale nota, tem grande valia aí para vocês, né? Vamos utilizar, pessoal, se necessário, vocês têm a oportunidade aí de estar utilizando 3 chances, galera, para poder ter aí a maior nota possível, né? Então vamos, se for o caso necessário, utilizar essas 3 chances aí para que possamos aí, né? Podemos ter o maior número aí de pontuação possível, né, galera? Já que nós fazemos, né, nós professores aqui buscamos aí fazer essas questões com muito carinho para vocês, tá? Então, vamos pegar firme nessas questões testes aí, não vamos deixar esses pontos passarem em branco aí, tá, pessoal? Outro recadinho, né, galera? O fórum, meus amigos. Vamos utilizar o fórum, pessoal. Trocar ideia, tirar dúvida. Vocês podem passar lá para a gente sugestões, tá? Reflexões. A gente está tendo um aumento aí, né? De acessos ao fórum, tá muito gratificante, tá muito gostoso, mas ainda nós queremos mais ainda, pessoal. Vamos pegar firme nisso lá, vamos trocar algumas ideias lá no fórum para gente para que a gente consiga interagir mais aí sobre as nossas aulas, tá bom? Conto com a participação de todos lá, certo? Galera, começando nossa aula hoje aí, blocos econômicos, né? Blocos econômicos, pessoal, compreendem aí, né, a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar, né, e integrar a economia de seus membros através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos cobrados em importações. O que isso aqui quer dizer, pessoal? É como eu falei para vocês, né? Quando um país vai comprar, né, comercializar aí produtos importados, né, para que haja ali uma valorização para aquele produto interno, na sua maioria das vezes, esse país ele coloca aí barreiras tarifárias, né? O que seriam essas barreiras? Impostos, né, um pouco altos sobre esses produtos para que ele tenha um valor aí agregado, né? A questão também de sancionar e impor aí, né, alguns usos ou até mecanismos na produção que impeçam aí que essa mercadoria possa chegar a esse país. Tudo isso, pessoal, faz com que esses comércios estrangeiros aí fiquem, né, restritos. A questão é, de você formar um bloco aí, ele vem muito da questão de parceria, pessoal, certo? Parceria como assim, Daniel? Parceria entre os países do qual fazem parte desse bloco. É como se fosse uma união, certo? Do qual você passa a colocar ali os seus produtos em circulação sem tantas restrições, certo? Você passa a mandar os seus produtos sem restrições e receber outros produtos também sem restrições.
na sua maioria das vezes, né, a população tem muito a ganhar com isso, porque você passa a ter aí uma concorrência, né, e uma gama de mercadorias muito maior para que você possa consumir, certo? Vamos lá, galera. A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término após o término, desculpe, da Guerra Fria. Mas na sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial. Galera, o que eu quero que vocês entendam isso aí? A questão do bloco aí, né? Ela começa a ser fomentada no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente em países europeus, né? Por que países europeus? Porque eram os países que haviam sido aí devastados, né, por essa Segunda Guerra, tanto como nós já falamos aqui, estruturalmente, como economicamente e socialmente, certo? É muito importante, galera, a gente dar uma refletida aí sobre a gama de mudanças, né, e criações de novas questões que foram, né, feitas aí no pós Segunda Guerra Mundial. O mundo passou e vem passando por transformações muito grandes. Vale a pena a gente refletir sobre isso aí, né? Nós já passamos sobre as questões de regionalizações diferentes, como, né, que o mundo ele passou aí a se desenvolver de uma forma acelerada tecnologicamente, né, do qual nós nem conseguimos aí acompanhar esse avanço tecnológico. Então é muito bom a gente prestar atenção nisso aí, as várias mudanças, né, que o mundo sofreu aí no pós Segunda Guerra. Galera, aqui eu tenho um esboço aí, né, dos principais blocos econômicos, né? No nosso caso aqui do Brasil, nós temos o Mercosul, né, que é um bloco relativamente aí de força mediana, né? Nós temos o NAFTA, o euro, que é o bloco mais bem sucedido aí, né? Mas nós vamos abordar esses blocos aí com mais ênfase à frente, tá? Coloquei esse mapa aí para vocês perceberem mais ou menos como esses blocos hoje econômicos estão distribuídos, né, aí pelo nosso globo terrestre, certo? Pessoal, níveis de integração. Cada bloco econômico, nós chamamos de níveis, mas nós podemos falar fases também, né? Eles passam aí por fases diferentes desde a época da sua criação e até a fase final aí, né? Que nós temos hoje apenas um bloco econômico que conseguiu essa fase final, que é o bloco, né? Mesmo com todas as questões, com os conflitos aí, tanto econômicos como sociais, vividos nesses últimos anos, né? Ele aí consegue ser o bloco mais bem sucedido, que é o bloco da União Europeia, né? Ele é o único bloco aí que conseguiu chegar à última fase, né? Devido à união e a essa união muito bem sucedida por esses países, né? Vamos lá. É, Dessa forma, como existem diferentes objetivos e distintos níveis de avanços e termos econômicos entre os acordos regionais, adota-se aí, né, uma classificação dos blocos econômicos, a fim de melhor estudá-los, né? Sendo assim, eles são postos aí a uma hierarquia que vai desde a zona de preferências tarifárias até a união econômica e monetária. Então, pessoal, como eu disse para vocês, essas classificações, aí, essa hierarquia que nós falamos, nós podemos também, vocês podem encontrar aí como fases, né, de blocos econômicos. Vamos acompanhar uma por uma aí agora. Pessoal, a primeira fase que nós temos aí é a fase de preferência tarifária, né? É um passo inicial de integração entre os países, de forma que esses adotam aí apenas algumas tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos, tornando-os aí mais baratos em relação a países que não participam do bloco. O que eu quis dizer com isso aí, pessoal? É, é uma fase inicial de união aí desses países, né? Uma fase inicial de uma criação do bloco, do qual ali você edita apenas alguns produtos, tá? Que possam aí ser comercializados. Você há uma restrição,
tá? De produtos aí, do qual eles vão entrar ali com certa facilidade na questão de impostos, como nós já falamos aí, para ser comercializado entre os países. E nessa questão aí, né, todos os países que participam que vêm com esse acordo inicial aí. Um exemplo de bloco econômico que nós temos que adotam aí esse tipo de fase aí é o ALADI, né? Associação Latino-Americana de Integração. Então você tem uma certa restrição ali na comercialização de alguns produtos, certo? A outra fase, pessoal, nós chamamos aí de zona de livre comércio, né? Qual o significado dessa zona de livre comércio? Ela consiste aí na eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros. Assim como o tipo anterior, trata-se de um acordo meramente comercial. Então vamos lá, pessoal. Essa zona de livre comércio, ela é como se fosse uma fase mais avançada aí da zona de preferências aí tarifárias. O que acontece? Ela consiste, né, em uma drástica diminuição dessas tarifas, desses impostos que eles colocam aí, ou até mesmo a eliminação total, né, dessas tarifas para facilitar, né, a comercialização desses produtos, né? Então você tem aí uma questão de comércio muito maior, de negociação, né, desses produtos muito maior. Até por isso se diz livre comércio, né? Um dos exemplos aí é o NAFTA, né? Que nós temos até o, o grande, né, Estados Unidos, e ele se chama Tratado de Livre Comércio das Américas, né, do qual nós temos a junção aí, né, de Canadá, Estados Unidos e México, né? Nós temos o CAN também, que é a Comunidade Andina, que tem essa questão desse livre, né, desse acordo comercial aí. Próxima fase, pessoal, a União Aduaneira, né? O que seria essa União Aduaneira, Daniel? Pessoal, essa união aí, ela trata-se, né, de uma zona de livre comércio, que também adotou aí uma tarifa externa comum, OTEC, nós podemos dizer, né? Que é uma tarifa que visa taxar os produtos advindos de países não membros do bloco. Dessa forma, além de reduzir o preço dos produtos comercializados entre os países membros, a União Aduaneira ainda torna os produtos de países externos do bloco ainda mais caros. O que acontece, pessoal, nessa união aduaneira? E o próprio nome já fala. A união desses países que fazem parte desse bloco faz com que o quê? Né? Os produtos desses países pertencentes ao bloco tenham aí suas tarifas baixas, né, para que eles possam ter esse livre comércio entre eles. Só que a diferença que nós temos aí é que eles passam a prejudicar quem não faz parte, né? Então eles passam aí a taxar, né, aumentar essas taxas de imposto aos países que não participam, certo? E facilitam aí, né, a questão da comercialização dos países que fazem parte, certo? Exemplo, nós temos isso aí, o nosso bloco, o Mercosul, tá? Nós temos essa questão aí, mas mesmo assim, pessoal, no nosso caso aqui, olha o Brasil, por exemplo, nós podemos fechar acordos comerciais, né, sem pertencer ao bloco. Um exemplo que nós temos aí mesmo são acordos comerciais ligados com a China, por exemplo, certo? Nós chegamos aqui agora, pessoal, mercado comum, né? O mercado comum é a penúltima fase aí que nós temos dessa hierarquia dos blocos, né? É um bloco econômico que conta com um avançado nível de integração econômica. Ó, viu como nós já mudamos aqui? Avançado nível a integração econômica entre os países participantes, certo? Indo muito além de um acordo comercial, pois envolve livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, né? Tornando aí as fronteiras entre seus membros quase que inexistente em termos comerciais de mobilidade populacional. Nossa, professor, mas isso existe? Existe, galera. Como eu disse para vocês aí, né? O bloco mais desenvolvido que nós temos aí é o bloco da União Europeia, né?
que acontece, pessoal? Esse bloco da União Europeia, todos os países que o fazem parte, né? Todos os cidadãos desses países, você tem ali o livre arbítrio de andar, né? De poder aí, né? Circular entre todos os países membros, pessoal. Então isso é muito importante, né? É um outro patamar aí de interação entre os países, certo? Uma questão que nós temos aí, né? Como nós falamos bem de bens, capital, trabalho, um exemplo que nós temos que vai vir a modificar muito aí o pessoal que gosta, né? Futebol, por exemplo, futebol inglês, né? Devido, né? A Grã-Bretanha ainda está fazendo parte, já que nós lembramos aí que ela saiu a 31 aí de janeiro do bloco da União Europeia, né? Mas alguns acordos ainda continuam aí, né? A serem seguidos até o final desse ano. Então, o que acontece, pessoal? Como eu estava falando para vocês, a maioria dos campeonatos que nós temos de futebol aí há um limite de estrangeiros, né? E, poxa, nós pegamos a Premier League, por exemplo, você tem países aí que contém 3, 4, 5 ingleses e o restante todos jogadores aí de países estrangeiros. Só que na sua maioria desses países estrangeiros são jogadores aí que têm a origem de países que fazem parte da União Europeia. Então eles são aí, né, cadastrados não como estrangeiros, e sim como ali, né, cidadãos que fazem parte do bloco europeu. E quebra essa regra de se ter aí o número exato de pessoas estrangeiras em um determinado time, né? Coisa que nós, pelo que nós vemos o andar da carruagem, irá mudar muito aí. Então, um exemplo que nós temos de mercado comum aí é da União Europeia, certo? O único que tem essa questão. União política e monetária, pessoal, consiste em um mercado comum que ampliou ainda mais o seu nível de integração, que passa a alcançar também o campo monetário. O que eu estou querendo dizer? Moeda única, pessoal. Adota-se então, né, uma moeda comum que substitui as moedas locais ou passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado o Banco Central do bloco, que passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. O que eu quero dizer aqui, galera? Como eu disse para vocês aí, a União Europeia é esse exemplo que nós temos, né? E quando ela cria aí a sua moeda única, tá certo que como a União Europeia ela prega uma questão de igualdade aí, né, para todos os países de livre arbítrio, não são todos os países que adotam, né, a moeda que é o euro. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, tá? Então, pessoal, mas se cria aí, né, um comitê, tanto que a União Europeia ela tem presidente e deputados, né, que são responsáveis aí por todas as políticas adotadas pelo bloco europeu, tá? E os países do qual pertencem, eles são aí, né, meio que obrigados a adotar essas políticas aí que são construídas por esse parlamento europeu aí, certo? Como eu disse para vocês, o único exemplo de mercado comum, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia. Então ela tem essas duas fases aí, essas duas últimas fases. E é como eu disse para vocês, o bloco então mais evoluído, o bloco que deu mais certo aí, entre outros, tá? O que é hoje considerado a mais importante, o bloco econômico, na atualidade, em razão dos seus avanços de níveis de interação. É, em muitos casos, essa integração alcança até mesmo as decisões políticas que eventualmente são tomadas em conjunto pelos países. Na próxima aula, pessoal, a respeito disso aí, nós vamos falar também, tá, de vantagens e desvantagens dessa união aí desses países a qual eles têm que adotar as políticas que são aí construídas pelo bloco europeu, certo? Galera, bom ressaltar aqui para vocês, tá, que essas uniões aí de comercializações elas são muito importantes, tá, para os países e na sua maioria das vezes aí chega-se a ter sérios problemas, como nós tivemos o ano passado aí, uma guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China, né? Mas isso aí tema para nossa próxima aula, certo? Pessoal, espero que estejam gostando da aula, tá? Deixar hoje aí um recadinho para vocês. Deus ajuda, quem senta e estuda. Peguem firme aí, tá?
para vocês aí conseguirem terminar os estudos de vocês nessa questão conturbada aí que nós estamos vivendo, tá? Outro recado que eu volto a dizer para vocês, se cuidem, tá? Cuidem de quem vocês gostam aí também, para que nós possamos aí, né, sair dessa fase nossa aí sem graves sequelas, tá bom? Creio aí que logo logo estaremos todos juntos novamente na nossa rotina, certo? Volto a pedir de novo, se cuidem, um forte abraço e tudo de bom. Até mais. And you let her go.